Olá, eu sou o professor Gino, professor de Química aqui do colégio e curso pré-vestibular Oficina de Estudante aqui na cidade de Campinas. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre determinação de fórmula centesimal a partir de fórmula molecular ou fórmula massa, tá? Bom, o exemplo que a gente vai trabalhar, eu vou transformar a fórmula do óxido de ferro 3 em fórmula centesimal, ou seja, que sabe descobrir o teor de ferro e oxigênio na composição do óxido de ferro 3. Para fazer isso, precisa de algumas informações. No caso, as massas atômicas do ferro, que é 56 unidades de massa atômica, e o oxigênio, que é 16 unidades de massa atômica. Como a gente vai fazer isso? Para determinar a fórmula centesimal, eu vou calcular então a massa molar do óxido de ferro 3. Eu tenho 2 átomos de ferro, 2 mols de ferro em cada mol de óxido de ferro 3, então eu coloco 2 vezes a massa do ferro, 56, mais 3 vezes ou 3 mols de átomos de oxigênio em 1 mol de óxido de ferro 3, então a gente coloca 3 vezes 16. Então 2 vezes a massa do ferro 56, 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. A massa molar vai ser igual a 112 mais 48, que dá um total de 160 gramas por mol. O que eu tenho que saber a partir dessa informação? Nas 160 gramas de óxido de ferro 3, 112 gramas vieram de que elemento? Do ferro. E 48 gramas vieram do oxigênio. E agora é bem simples de resolver. Sabendo que das 160 gramas, 112 gramas foi a massa do ferro e 48 é a massa do oxigênio, é só fazer uma regrinha de 3. 160 gramas é a massa total do composto. Isso é equivalente a 100%. 112 gramas é a massa do ferro. Evita colocar X e Y, coloca a sigla do elemento químico que você quer saber a porcentagem ou teor da minha amostra. Multiplicando em cruz, fica então 160 vezes a massa do ferro é igual a 112 vezes 100. Passo 160 dividindo, fica ferro é igual a 11.200 dividido por 160. Corta os zeros, 1.120 dividido por 16 é igual a 70%. Então significa o quê? Que em 1 mol de óxido de ferro 3, ou seja, 160 gramas de óxido de ferro 3 que tem 112 gramas de ferro, eu tenho um teor de 70%. E para achar a porcentagem do oxigênio, preciso fazer outra regra de 3? Não precisa. O que a gente vai fazer agora? Só fazer a subtração. O oxigênio vai ser igual a 100%, que é o total, menos o 70%, que é a porcentagem do ferro. Então eu tenho porcentagem do oxigênio igual a 30%. Com isso, eu achei a porcentagem de cada elemento químico. Como que fica a fórmula centesimal? Caso você queira fazer, vai ficar como? Fe 70%, O 30%. Tá? Lembrando, a soma das porcentagens tem que dar 100%. Tá? Bem simples. Tente depois com outros elementos químicos, outras fórmulas químicas. Por exemplo, H2SO4, C6H12O6, C9H8O4. Pega uma fórmula molecular que você conheça, uma fórmula iônica, e tenta descobrir. Utilizando sempre o quê? As massas atômicas e determinando a massa de 1 mol. Lembrando sempre que a massa de 1 mol do composto é equivalente a 100%. Essa é a nossa aulinha de hoje. Obrigado, um abraço.